A Rússia vem demonstrando que está disposta a conquistar a segunda maior e mais importante cidade da Ucrânia, Kharkiv. Nos últimos dias, os russos avançaram na porção norte da cidade, conquistando inúmeras aldeias e assentamentos militares, à medida que a sua máquina de guerra devasta a resistência. Kharkiv representa a mais importante linha de defesa para a capital Kiev. É o núcleo das defesas aéreas em várias camadas, mas também a fortaleza de artilharia e infantaria por terra, capaz de atacar além da linha de contato. No entanto, a Ucrânia usa armas americanas, armas ocidentais, e como tal não possui autorização para atacar territórios russos, o que desencadearia uma guerra mundial. Derrubar Kharkiv não significa o fim da Ucrânia, mas pode facilitar o andamento para isso. E a invasão da Rússia visa então destituir à força o governo de Zelensky em Kiev. O presidente ucraniano cancelou a sua visita programada para Portugal e Espanha para o final desta semana, voltando a adiar uma viagem que já tinha suspendido uma vez. Volodymyr Zelensky cancelou a viagem à Península Ibérica devido à grave situação interna na Ucrânia neste momento. Sem dar muitos detalhes concretos, a comitiva do chefe de Estado da Ucrânia deve ter entendido que a difícil situação em várias linhas de frente, nomeadamente em Kharkiv, não aconselha uma viagem ao estrangeiro neste momento. Percebendo esta mudança abrupta no leste europeu e com possibilidades para expandir a guerra em toda a Europa, 2 meses depois de aderir à OTAN sem condições prévias, o primeiro-ministro sueco disse que está aberta à utilização de armas nucleares pelos Estados Unidos na Suécia em tempos de guerra, mas reafirma que não em tempos de paz. A Suécia está aberta à possibilidade de ter armas nucleares no seu território em caso de guerra. As falas foram feitas pelo primeiro-ministro Ulf Kristersson, que acalmou as preocupações das comunidades locais ao afirmar que qualquer ação voltada na implantação de armas seria em termos suecos. A Suécia sempre se comportou em partes como um país neutro e pacificador. O país não trava uma guerra desde 1814, mas durante mais de 20 anos após o fim da Segunda Guerra, os suecos, anteriormente neutro do norte da Europa, prosseguiram um plano para equipar as suas forças armadas com uma arma de alta destruição em massa. Poucos sabiam disso. O plano ambicioso de desenvolver uma arma nuclear foi encerrado em 1968, após um longo debate público. A Suécia se juntou assim a um clube único de nações que inclui a Suíça, a Ucrânia e a África do Sul, que desistiram dos seus programas de armas nucleares e mostraram ao mundo que o desarmamento nuclear era possível. A extensão do programa nuclear sueco na época era desconfortável para os políticos interessados em polir as novas credenciais antinucleares do país, uma onda de paz e amor que só concentrou poderes nas mãos de poucos países, alguns deles autoritários e outros como xerife do mundo. O fim do programa sueco foi causado pelo jornalista Christer Larsson, que descobriu a verdade em 1985 e forçou a nação a confrontar a sua história nuclear secreta. O véu de segredo em torno da história do programa alimentou especulações de que a Suécia ainda tinha um plano ultra-secreto para construir as suas próprias armas nucleares. Décadas mais tarde, a Suécia impôs um fim aos 200 anos de neutralidade ao se juntar à aliança da OTAN, com armas nucleares, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Enquanto o parlamento sueco se prepara para votar a proposta do governo para um acordo de cooperação em defesa com os Estados Unidos, Ulf Kristersson declarou que em tempos de paz não deveria haver tropas permanentes dos Estados Unidos ou armas nucleares em solo sueco. Já em tempos de guerra, no entanto, a situação seria diferente, disse o primeiro-ministro na segunda-feira, antes de uma reunião de alto nível entre os 5 primeiros ministros nórdicos e o chanceler alemão em Estocolmo. Para Kristersson, se houver uma guerra em nossa terra para a qual a Suécia seja arrastada após um ataque inimigo, então a situação é completamente diferente. Então toda a OTAN se beneficiaria do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos.
que deve existir nas democracias enquanto países como a Rússia tiverem armas nucleares. O acordo, que foi anunciado alguns meses antes de a Suécia aderir à OTAN no final de 2023, já atraiu muitas críticas. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados. A entrada da Suécia na aliança praticamente entrega as bases militares nas mãos dos Estados Unidos. É verdade que os militares dos Estados Unidos possuem o direito de usar 17 bases militares suecas em todo o país. Ser membro OTAN permite poder e influência dos americanos e estende o guarda-chuva nuclear americano para além de uma simples proteção vinda dos Estados Unidos, mas na compreensão de que a Suécia pode receber armas nucleares pelo fato de não existir proibição explícita no acordo entre eles, como existem acordos semelhantes que os Estados Unidos possuem com a Dinamarca e a Noruega. Alguns ativistas do país contestam os benefícios da implantação de armas do tipo, incluindo uma desobediência ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, que a Suécia é signatária do acordo desde 9 de agosto de 1968, ratificado o mesmo no parlamento sueco em 9 de janeiro de 1970. Mas isso não acontecerá, assim como os Estados Unidos, que implantaram as armas nucleares em toda a Europa, e a Rússia, que implantou as suas na vizinha Bielorrússia. A Suécia não tocaria nas armas, somente os americanos, que manteriam todas as atividades, coordenação e responsabilidade por todos os sistemas, cabendo aos suecos a segurança local. Dentro da OTAN, os únicos países que possuem as suas próprias armas nucleares são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. No entanto, 5 outros membros da OTAN acolhem armas nucleares americanas como parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, sendo a Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos e Turquia. Outro ponto de discussão que alimenta a narrativa de que as armas nucleares são perigosas veio das comunidades locais que seriam afetadas na Suécia. Elas levantaram preocupações, incluindo que a população local não será autorizada a permanecer em áreas naturais populares, que haverá mais resíduos e que haverá tensões sociais entre as tropas dos Estados Unidos e a população local. No entanto, Kristersson sublinhou que a Suécia ainda domina o território sueco, é soberana e manterá toda a segurança das áreas, e será a Suécia quem decidirá sobre o território sueco. Isso é absolutamente claro, tudo poderá acontecer nos termos suecos. Pessoal, criei um novo canal, o Analytics, para manter o meu trabalho aqui na plataforma e para novos projetos que estão por vir. Peço para se inscrever no novo canal e, se for possível, ajude o meu trabalho com o Pix para canalaramilitaroff@gmail.com.